Seja bem-vinda ou bem-vindo ao canal Jardim da Empatia e hoje trago mais uma indicação de livro com Hibisco Roxo da nossa querida Chimamanda Ngozi Adichie, ou simplesmente Chimamanda, como eu falo, já que é um nome que se tornou bastante conhecido nesses últimos tempos. Eu já tinha algumas leituras mais de livros que ela fala sobre feminismo e os TED que ela tem, que são bem conhecidos. Um deles, aliás, é muito bacana de se ver, que é se eu não me engano, se chama O Perigo de uma História Única, que fala justamente do perigo de nós nos atermos a apenas uma narrativa acerca de um povo, acerca de uma sociedade, ou acerca de, enfim, de inúmeros temas, o quanto é perigoso a gente não ampliar as nossas referências. E esse livro aqui, por si só, já ampliou muito o meu olhar a respeito do continente africano e mais especificamente da Nigéria. Ano passado, eu acho que eu até comentei aqui sobre um livro que eu li, que era da Sefi Atta, autora nigeriana também, meio que da mesma leva, assim, da Chimamanda, que também foi uma experiência muito bacana. E da Chimamanda, então, eu já tinha lido textos como Sejamos Todos Feministas e tudo mais, mas ainda não tinha lido algo de ficção dela. E, aliás, eu ganhei esse livro aqui no amigo secreto que a gente teve da Tag Livros do grupo aqui de Passo Fundo, e foi super legal a experiência. Era um livro que eu já queria ler há bastante tempo e fiz a leitura ali no final de ano, sendo algo que me mobilizou muito ao longo das páginas. Eu acho que é uma leitura super fácil, no sentido de que a Chimamanda escreve muito bem, ela te pega assim pela mão e te leva na história de uma forma muito imersiva. Ela consegue formar as imagens, formar as cenas com uma naturalidade admirável. E a história se passa, enfim, é um livro que ele se inicia com uma cena de bastante tensão, né, ali nas primeiras páginas, e essa tensão habita muito o clima do livro todo. Então, a história narra a perspectiva de uma adolescente, de uma jovem nigeriana chamada Kambili, ou Kambili, eu já vi falarem das duas formas, assim, nos comentários que eu já vi. E a Kambili, ela vive em uma família de classe média alta. O pai dela tem uma fábrica, tem um jornal também que tem uma certa oposição aos governos ditatoriais. A Nigéria sofreu e ainda sofre com algumas consequências, né, de uma política inicialmente imperialista inglesa, que depois foi se tornando, enfim, ali um ambiente muito propício para certas instabilidades ao longo do século XX. E, enfim, isso acaba tendo também repercussões ao longo da história, mas não é o ponto central. O nome desse pai da Kambili é Eugene. Ele tem, então, muito dinheiro, muita influência, e ele é católico. Ele foi convertido ainda muito jovem ao catolicismo, ele e a irmã dele, que é a tia Ifeoma. A partir disso, ele se tornou... eu estava procurando um termo, mas talvez melhor seja falar em um certo fanatismo religioso, no sentido de que ele segue uma vertente super rígida, religiosa, moralizante, em que os filhos precisam ser extremamente controlados. A Kambili tem um irmão, que é o Jaja, que também é muito controlado por esse pai. É uma família que ficou com essa estrutura patriarcal muito forte, então o Eugene fala e todos precisam obedecer. A mãe não é dada voz, a mãe é colocada assim numa posição de muita opressão e muito no sentido de que em uma sociedade em que existem vários casamentos poligâmicos, enfim, em que tem homens que acabam se relacionando com mais de uma mulher, ela conseguiu ser aceita por um homem que não segue isso, enfim,
e que dá dinheiro, dá estrutura material para essa família de uma forma muito bem executada, e por isso todos precisam concordar com tudo que ele decide, com tudo que ele fala, com tudo que ele diz. E aí a gente vai entendendo um pouco mais da onde vem toda essa estrutura tão rígida. O pai da Cambly, o Eugene, tem um pai que ele segue a religiosidade tradicional do seu povo. Ali, se eu não me engano, eles são da etnia Igbo. E, enfim, como muitos países africanos passaram por processos de catequização, que a gente vai vendo que eram bem agressivos e violentos em muitos pontos. E o Eugene também encontra pontos positivos na igreja, porém ele também leva um lado muito rígido e muito religioso. E tanto que pelo pai do Eugene, que é o avô da Cambly e do Jaja, se manter fiel à sua religião tradicional, à sua fé tradicional, ele é visto como um pagão que está condenado, que eles não podem ter contato, as crianças não podem ter contato com ele, que ele vai arder no inferno, que ele é um homem ruim, enfim, várias coisas que vão sendo apontadas por esse pai para afastar a família do avô. E então isso vai gerando assim um distanciamento muito significativo, mas que na trajetória do livro vai sendo quebrado, principalmente por uma personagem que eu acho encantadora, maravilhosa, que se chama a Tia Ifeoma, que é irmã do Eugene, e que é uma personagem que, ela é incrível assim a forma que a Chimamanda construiu ela, porque parece que eu conheço ela, parece que eu tô falando de uma pessoa que eu conheci ou que eu gostaria muito de conhecer. A Ifeoma, então, é uma mulher muito independente, ela ficou viúva com 2 crianças, a Amaka, não, 3 crianças, era a Amaka e mais 2 meninos, que me escapou o nome deles agora, e ela é uma mãe muito amorosa, assim. É engraçado ver esse contraste da Ifeoma e do Eugene, porque os dois são cristãos, a Ifeoma também é cristã, também é católica, mas ela absorve o cristianismo de uma forma muito diferente do que o Eugene faz. Enquanto o Eugene ele se prega muito nos dogmas duros, numa hipervigilância, num hipercontrole, a Ifeoma parece que ela vai muito mais pela mensagem de Cristo, assim, do amor, da afetividade, da fé, da coragem. E é muito interessante analisar esse contraste, como 2 irmãos acabam tendo uma relação tão diferente com a mesma religião, teoricamente seria a mesma religião. E a Ifeoma, pelo contrário, ela não renega o pai, ela ainda tem afeto por esse pai, tem esse contato ali das crianças com o avô, e inclusive ela encontra de alguma forma que o Eugene permite que as crianças passem pelo menos 15 minutos ao ano com o Papa Nurko, que é o avô delas, e eu vou chamar de Papa aqui, porque eu acho que fica um pouco mais fácil para mim. O Papa começa a ter essa presença, assim, misteriosa para essas crianças, ao ponto das crianças não poderem nem tocar na comida, porque é uma comida que seria de ritos pagãos, então, porque tem uma oferta aos deuses e tudo mais. E é muito... o Papa também é um personagem muito bonito, assim, de se ver. Ao ponto de que, quando eu li, assim, eu cheguei a sonhar com ele, sonhar com a Tia Ifeoma, sonhar com o ambiente que eu estava visualizando nesse livro, com a casa deles. A Tia Ifeoma, pelo contrário do Eugene, ela é servidora pública, ela é professora numa universidade, em uma outra cidade, e a família está passando por muitas dificuldades por conta de um sucateamento que o serviço público está passando também por um regime e trocas de regimes também totalitários na Nigéria. E é muito interessante ver como ela consegue desenhar uma certa aproximação com toda a resistência que o Eugene faz, e a vida da Cambly e do Jaja mudam drasticamente. Então eles saem de uma casa de alto padrão, uma mansão,
extremamente rígida, onde o pai comanda aquela família na base do medo, na base da violência doméstica. E aqui a gente tem situações de violência doméstica sendo mostradas de uma forma muito vívida. E aí também é importante que você saiba que esse livro mexe um pouco nesse tipo de situação. E, por outro lado, nós temos a casa da tia Ifeoma, que mora em uma casa cedida pela universidade, que é super apertada, que é super limitada, onde está faltando gasolina, onde falta tudo, mas não falta o amor, não falta o respeito. Ela tem um diálogo super franco com os filhos, ela cria eles na base da conversa, na base da escuta, ela consegue enxergar nos filhos pessoas assim que ela quer ver florescerem com suas próprias personalidades, com suas próprias ideias, enquanto o Eugene quer ver os seus filhos como objetos que ele moldou e entregou para a fé católica dogmática aqui. É muito interessante até a diferença entre os padres que são apresentados. A gente tem um padre que é o Benedict, que o Eugene tem como referência, e para se ter uma ideia do nível de violência que algumas tradições de igrejas fizeram com a África, a igreja do padre Dominique, ele não aceita e nem incentiva e nem canta nada nas línguas que aquela população fala originariamente, que seria Igbo ou Yorubá, enfim, essas línguas da Nigéria que foram muito massacradas. E as missas precisam ser feitas todas em inglês, a língua do colonizador, a língua da dominação. Enquanto a gente tem outro personagem que é o padre Amadi, que é um padre mais jovem lá, amigo da família da tia Ifeoma, que tem uma mentalidade super diferente, que leva a vida de uma forma muito mais compassiva, que canta de uma forma alegre na língua original, que as pessoas conseguem entender, leva essa aproximação do evangelho para o povo. Então é muito interessante ver essas diferenciações que o livro ilustra. A Cambile é uma personagem muito interessante, assim, a forma como ela é construída. Uma jovem que está tentando entender a sua própria família, entender a própria condição dela na Nigéria, entender a própria cultura e as feridas que toda essa história tem e traz, e o impacto desses movimentos colonizadores na sua própria realidade de hoje. E em alguns momentos foi difícil para mim ler alguns trechos assim da Cambile, porque ela é uma menina super retraída, super tímida, super receosa, com medo de tudo, mas a gente vai entendendo que esse medo, ele não vem do nada, ele tem uma raiz muito, muito, muito cruel, que foi se instaurando naquela família. E em alguns momentos a gente fica meio, vai guria, vai, fala alguma coisa, reage de alguma forma, mas ela realmente foi muito afetada pelo medo, por esse contexto patriarcal rígido e opressor em que ela está. O irmão dela, o Jaja, também sofre muito com algumas situações, e a gente vê como ele começa a querer responder, a querer reagir àquele ambiente, questionar algumas coisas. No momento em que ele começa a visualizar que uma outra vida é possível com o contato que ele tem com a tia, que uma casa pode ser muito mais do que um amontoado de regras e rotinas rígidas, e reza para cá e reza para lá, e tem que tirar 10 em tudo na escola. Então ele começa a questionar muito isso, porque ele vê outra perspectiva, e a Cambile também vai se questionando muito sobre como as coisas se desenharam para ela e o que pode acontecer a partir daí. Eu indico esse livro porque ele fala de múltiplas camadas de situações e temas que são muito importantes da gente debater. Então nós temos uma camada que é referente à situação da mulher nessa sociedade, outra camada que é referente às famílias com o patriarcado, onde a mulher não tem voz, os filhos não têm voz.
A gente tem uma camada que se refere à intolerância religiosa, a intolerância religiosa que o Eugene tem referente às tradições do seu próprio povo, a forma como a tia Ifeoma também demonstra como nós podemos respeitar uma fé diferente de uma forma muito sensível e genuína. A gente tem uma camada que fala sobre até mesmo adolescência, a adolescência da Camille se descobrindo também enquanto mulher, enquanto jovem. Nós temos uma camada sobre violência doméstica que é muito vívida, muito séria, muito grave. Nós temos uma camada sobre imperialismo, sobre a violência que os povos colonizados passaram ao longo de séculos de história, de opressão, de abuso e de guerra, de dominação, e os efeitos que isso tem em diferentes gerações. Então eu diria que é um livro muito rico, de muitas camadas que podem ser analisadas. Eu não vou falar muito sobre o fim do livro, mas é bem impactante. E eu gostaria realmente de indicar para vocês o Hibisco Roxo como uma leitura essencial. Acho que mulheres, para mulheres vale muito a pena, mas homens também. E para nós, assim, brasileiros, entendermos mais a diversidade de situações e de vivências que a gente tem no continente africano, que a gente tem na Nigéria, e mais especificamente aqui a gente vê que a Nigéria também é um mar de mundos, de situações de classe, de gênero, de sociais, religiosas, e que a gente não pode, como a Chimamanda muito bem coloca na sua palestra lá do TED, a gente não pode limitar a nossa visão. E realmente foi um filme. Eu falo desse filme como porque talvez realmente eu consiga ver de uma forma muito clara o que ela narra aqui, e eu realmente me emocionei muito com esse livro. Como eu disse, eu sonhei com ele, sonhando com o Papa Nukwa, eu sonhei com meus avós, pensei muito sobre essa questão das gerações, né, que vão como a gente vai lidando com essas situações de vivência, de fé, de família, e realmente me despertou muitos sentimentos ao longo dessa leitura. Por isso eu queria compartilhar com vocês. Já era para eu ter gravado um livro sobre um filme sobre isso, um vídeo sobre isso. Tá misturando tudo. Já era para eu ter gravado, porque realmente estava muito animada com ele, mas até me parece que foi legal tirar assim 2 meses para absorver tudo o que foi mexido por ele. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Leiam o Hibisco Roxo da Chimamanda, e beijos, até a próxima.